Bom dia a todos e todas. Estamos aqui muito felizes de abrir esta oportunidade de contato com o professor Michel Maffezoli, do qual a gente não precisa abrir aqui uma grande descrição do que é e que faz parte da história de todos nós. Estamos aqui em nome de uma comissão de eventos, da qual faz parte a Rosana Schwartz, que é professora do departamento da linha de pesquisa de História da Cultura, a professora Gláucia Davini, que é da linha de pesquisa de Arte, Linguagens e Tecnologias, e eu, Miriam, da linha de pesquisa de formação de educadores para a interdisciplinaridade. Somos também compostos pela Rosângela Ramos Patriota, que não está conosco hoje, que faz parte desta comissão de eventos. A gente agradece imensamente ao professor Maffezoli pela oportunidade que nos deu de ouvi-lo hoje, nesta manhã. Nós queremos também dizer que, nesse momento, a gente faz o lançamento de um e-book da mostra... Passando adiante? Da mostra da pós-graduação. A gente tem feito essas mostras. Esta foi a do ano passado. Saiu, está quentíssima, saiu agora, né? Ainda não está publicada no site do Mackenzie, mas são 46 trabalhos de pesquisa que estão sendo publicados aqui pela editora Liberars. Então, é uma mostra que é feita em parceria, a de 2018, foi uma parceria com o Diversitas, que é um curso de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Então, ele está lá logo liberado para que a gente possa conhecer as pesquisas. Saiu quentíssimo para hoje, especialmente. Queria também comentar que esta semana é a Semana Internacional de Arte e Educação. É uma semana promovida pela Unesco e pela INSEA, que é a International Society of Education Through Art. Essa entidade internacional tem uma ampla ação política também. Eu faço parte do Conselho Latino-Americano do INSEA, e é uma entidade que é interessante que a gente possa divulgar melhor. E essa é uma semana, então, dentro dessa semana, Maffezoli se apresenta também para nós aqui. Voltamos, então, para o Maffezoli. A dinâmica de hoje será: nós teremos uma pequena reflexão bíblica, pela nossa presença dentro de uma universidade presbiteriana, que o pastor vai fazer para nós. E, depois disso, teremos, então, a conferência, e, após a conferência, um espaço para algumas perguntas. Ok? Então, eu convido primeiro o pastor, nós vamos nos sentar, e depois o professor Maffezoli se apresenta. Um bom dia a todos vocês. Alegria a gente poder estar juntos nessa manhã e num evento tão importante como esse, contando aí com a presença do professor Michel Maffezoli, alguém que dispensa, sem dúvida nenhuma, toda e qualquer apresentação, dada aí a sua importância nesse campo de pesquisa, de estudos, e aqui muitos admiradores, muitos que já leem ou acompanham através das suas obras. Quero cumprimentar a todos vocês, os nossos professores, aqueles que estão coordenando esse evento, e a cada um de vocês. Muito bem. Eu não sei, eu acredito que muitos aqui já devem ter assistido o filme Náufrago. Um filme que já tem aí quase 18 anos. E é interessante esse filme porque ele conta a história de um empregado da FedEx que ele sofreu um acidente aéreo e foi parar numa ilha deserta, e uma ilha não habitada, e lá no meio do Pacífico Sul. E ali naquela ilha ele precisa agora sobreviver. Sobreviver fisicamente, sobreviver emocionalmente, afetivamente. E ele, então, para poder sobreviver naquela ilha desabitada, ele, então, faz um amigo. Ele começa a se relacionar com uma bola murcha. Ele, então, pega a bola da empresa Sr. Wilson, né? da empresa Wilson,
dá um nome para essa bola, Senhor Wilson, e o filme, então, ele acontece todo ele conversando, dialogando com o seu grande amigo, Senhor Wilson. E eu não vou dar um spoiler, você já devia ter assistido o filme, porque já tem quase 20 anos, né? Mas o filme caminha para a conclusão, e um momento tão emocionante do filme, quando ele, numa jangada precariamente construída, ele, então, tentando sair da ilha, naquela jangada, aquela jangada depois com as ondas, ela se desfaz, e a bola, o seu amigo Wilson, acaba caindo na água, e ao momento em que ele desesperadamente ele chora, pedindo para que o amigo dele não o deixasse. É um momento emocionante do filme. E pessoas mais afetivas, mais sensitivas, é um momento que normalmente se chora nesse filme. Qual é a grande lição do Náufrago, desse filme? A grande lição que nós aprendemos com ele é que Deus nos fez para relacionar-nos. Deus nos fez para relacionamentos. Não existe um ser humano que é uma ilha. Não existe um ser humano que consiga viver no isolamento. Todos nós gostamos de ficar sozinhos de vez em quando, isso faz bem, mas não suportamos a solidão. Podemos suportar a solitude, porque ela é criada, ela é construída. Você faz por um determinado momento, mas a solidão, ela é angustiante. A solidão, ela é uma tortura. Por isso que nós queremos nos relacionar. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós aprendemos desde o início do livro, quando Deus diz assim, que Ele vai fazer o homem à sua imagem e semelhança. Quando Ele faz o homem, depois Ele faz a mulher. E ao fazer a mulher, ele faz porque Ele conclui que não é bom que o homem fique só. Não é bom para o homem viver só. Ali não era uma frase apenas para se referir ao relacionamento de Adão, ou a necessidade de Adão, mas a necessidade do ser humano. A necessidade de vivermos nos nossos relacionamentos, de fazermos parte de tribos humanas, de pessoas que se relacionam, que convivam, que possam, então, expressar a sua necessidade no outro. Por isso que nós, então, conversamos, dialogamos, fazemos amizades e nos relacionamos, portanto, com pessoas. Essa é a cosmovisão bíblica. Li um pouco a respeito da obra do palestrante dessa manhã. E vejo que ele vai um pouco nessa linha mesmo de nos relacionarmos, de termos o outro, de participarmos da vida do outro. Mas é exatamente essa cosmovisão bíblica, que Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Não há possibilidade de vivermos no individualismo, na solidão, no isolamento. Então, portanto, isolamento e individualismo são realidades que não fazem parte do projeto de Deus em relação ao homem, em relação ao ser humano. Agora, é bem verdade que, assim como nós necessitamos tanto de vivermos em relacionamentos, eles não são fáceis, eles são complicados. E, por isso, aos conflitos, aos desentendimentos, às brigas, enfim. E aí há esse contraste tão grande, que nós precisamos tanto das pessoas, mas quando nós estamos com elas, nós nos desentendemos. Mas conflitos em relacionamentos sempre nos ajudam na nossa própria maturidade, porque é nos relacionamentos é que nós vamos aprender a sermos pacientes, a sermos longânimos uns com os outros, vamos poder desenvolver amizade, compreensão, amor, solicitude, perdão, compreensão, doação, companheirismo, enfim, a lista aqui
seria enorme daquilo que nós aprendemos uns com os outros em nossos relacionamentos. Falar de relacionamentos é falar de um Deus que se relaciona também conosco. Por isso que nós temos a tão conhecida prece, oração, onde nós podemos conversar com Deus e dialogar com Ele, porque Deus não é um ser abscôndito, Deus não é um ser distante, que está longe. Ele pode até estar, mas ao mesmo tempo em que Ele está tão longe, Ele está tão perto, que pode se relacionar, pode nos ouvir e pode nos ensinar, inclusive, a viver em relacionamentos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso palestrante e que seja uma palestra muito edificante e abençoadora para todos nós. Muito obrigado e já me desculpei aqui com as nossas organizadoras de que eu vou ter que sair para poder atender a um evento que nós já estamos ali participando. Deus abençoe vocês e muito obrigado. Então, chamamos à mesa o professor Michel Maffezoli, Fabrício, que fará a tradução consecutiva para todos nós, dizendo que o professor Marcelo Bueno, que é nosso grande chefe do CEFT, ele, infelizmente, está numa banca hoje e não pode estar com a gente, mas manda abraços especiais ao professor Michel e agradecimento especial. Então, convido a sentar Fabrício e professor Michel. A palavra é de vocês. Bien, je vous remercie de votre invitation. Muito obrigado para seu convite. Donc, je ne connaissais pas encore l'université Mackenzie. Eu não conhecia ainda a Universidade do Mackenzie, mais j'espère que ce sera l'occasion d'une discussion. Mas eu espero que seja a oportunidade de uma discussão, de uma conversa. Donc, sur ce thème général de ce que j'appelle l'esthétisation de l'existence. Nesse tema geral que eu chamo a estetização da existência. Vous n'avez pas eu le texte avant. É que eu não teve o texto antes, por isso. Pourtant, je l'avais envoyé. Mas ele mandou, mas ninguém me mandou. Donc, c'est tout à fait dans l'optique de ce que vient d'indiquer Monsieur le Pasteur, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Então, é claramente na ótica do que indicou o senhor pastor que estava aqui. Le passage de ce qu'on appelle la modernité à la post-modernité. A passagem do que a gente chama da modernidade à pós-modernidade. Et la grande caractéristique, en effet, des temps modernes, je le dirais, e a grande característica, de fato, dos tempos modernos, c'est de fait l'accentuation qui est mise sur l'individu et peut-être sur l'isolement. É, de fato, a acentuação colocada no indivíduo e o isolamento. Ce qu'on appelle en latin le primum individuationis. O que se chama em latino primum Peu importe l'individu. primo indivíduo. Alors que ce qui va être pour moi la grande piste de la période actuelle, de la postmodernité. Então, para mim, o que é o grande caminho da pós-modernidade? Et en effet, c'est un peu mon leitmotiv depuis de nombreuses années. E o meu leitmotiv desde muitos anos C'est le retour de la tribu, du tribalisme. É a volta da tribo, do tribalismo, Mais disons d'une manière métaphorique. mas de jeito metafórico. C'est pas la tribu telle que les ethnologues l'analysent. Não é a tribo do etnólogo, né? Pour moi, c'est une métaphore. Para mim é uma metáfora. Mais l'idée de base de ce tribalisme,
Mas a ideia de base desse tribalismo, c'est que ce qui va être premier, c'est la relation. o que vai ser primeiro é a relação. Relation avec le groupe, Relação com o grupo, relation avec la déité relação com a deidade et relation avec la nature. e relação com a natureza. C'est ça, pour moi, le primum relationis. O primum D'abord relacionis. la relation. Primeiro, a relação. Alors, voilà un peu ma thèse. Isso é mais ou menos minha tese. Bon, je dirais, vous savez, c'est Heidegger qui dit que dans toute œuvre, il y a une idée, une seule idée dans sa vie. Sabe, igual Heidegger falava, em uma vida tem uma obra só, Une idée dans la vie. uma ideia na vida. Voilà. Et donc, mon idée, c'est ceci. E minha ideia é aquela, Ma seule idée. minha única ideia. Voilà, après on développe autour de cela. Aí Bon, depois você pode desenvolver ao redor disso. et plus on est vieux, plus on redit la même chose d'ailleurs. Mais você envelhece, mais você refala a mesma coisa. Voilà, donc je redis depuis longtemps la même Então eu chose. falo de novo a mesma coisa faz tempo. Alors, ce qui est en quelque sorte notre, pour bien comprendre cela, ce qui est notre, je dirais, notre cerveau reptilien. Então, para entender isso, o que eu chamaria no cérebro reptiliano, Notre habitude de penser, nosso hábito de pensar, notre culture. nossa cultura. Hein, la vraie culture, c'est ceux qu'on suce avec le lait maternel, si je puis dire. A verdadeira cultura é aquela que vem com leite materno. Hein, ce qu'on a intégré sans bien y faire attention. O que a gente integrou sem prestar atenção. Et qu'on le veuille ou non, dans la tradition occidentale, E que você quer ou não, na tradição ocidental, ce qui va être la grande idée, c'est le mythe du progrès. o que vai ser a grande ideia é o mito do progresso. Au Brésil, vous en savez quelque chose. No Brasil, você sabe bem. Bon, cette espèce de linéarisme historique. En Essa quelque espécie sorte, de linearismo histórico. hein. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. A humanidade sai de um ponto A de barbaria para chegar no ponto B de civilização. Voilà le progressisme. Isso é o progressismo, Voilà le mythe du progrès. o mito do progresso. Et je considère que quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, E eu considero, quando você olha na longa duração das histórias humanas, 2 000 3 000 ans d'observation, 2, 3 mil anos de observação, et on voit que ce mythe progressiste n'est pas le vrai mythe. aí você vê que esse mito progressista não é o verdadeiro Tout mito. simplement, il y a des époques, Simplesmente tem il épocas, y a des cycles. tem ciclos. En grec, le mot époque signifie parenthèse. Em grego, a palavra época significa parêntese. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. E uma parêntese se abre e se fecha. Alors mon hypothèse, moi, c'est que la parenthèse moderne, l'époque moderne, est en train de se fermer. Então, minha hipótese é que a parêntese moderna está se fechando agora. Et une autre époque, une autre parenthèse est en train de s'ouvrir, E uma outra época, uma outra parêntese está se abrindo. ce que, faute de mieux, on va appeler post-modernité. E que, bom, a gente vai chamar de Hein, pós-modernidade. c'est pas un concept, Não é um conceito, c'est une métaphore, é uma metáfora, hein, une allégorie. alegoria. Ayons à l'esprit cette idée simple, cette idée de parenthèse. Voilà. Fica na cabeça com essa ideia simples, a parêntese. Alors c'est à partir de cela que l'on peut comprendre justement quel va être l'imaginaire de l'époque. Então, é a partir daquilo que você vai poder entender o que é o imaginário da época. L'imaginaire, c'est tout simplement la connaissance que l'on a de soi-même, qu'une société a d'elle-même. O imaginário é o que você tem de conhecimento sobre você, o que a sociedade conhece sobre ela mesma. Alors bien sûr, il y a des mots un peu savants pour dire cela. Então, claro que tem palavras um pouquinho de sabedoria para caracterizar aquilo. Michel Foucault parlait d'épistémé, par exemple, Michel Foucault falava de episteme, hein, c'est-à-dire la connaissance qu'une société a d'elle-même, fondamentalement. o conhecimento que uma sociedade tem dela própria. Un autre historien américain des sciences, Thomas Kuhn, Outro historiador da ciência, Thomas Kuhn, parlait de paradigme. falava de paradigma. La métaphore qu'il donne est intéressante.
A metáfora que ele fala é interessante. Il dit que un paradigme, c'est tout simplement une matrice, Paradigma é simplesmente uma matriz, où les conditions sont là pour que naisse telle découverte scientifique, etc. que as condições estão aqui presentes para que nasce tal descoberta científica, etc. Pour moi, l'imaginaire, c'est la même chose. Para mim, o imaginário é a mesma C'est-à-dire coisa, c'est une matrice é uma matriz. où va naître une manière d'être ensemble, en quelque sorte. Vai nascer daquilo jeito de ficar junto. Mais une matrice peut devenir inféconde. Mas uma matriz pode se tornar infecunda. Elle est féconde, elle devient inféconde. Ela é fecunda, ela se torna Et grosso infecunda. modo, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en gestation actuellement. E mais ou menos é uma coisa dessa ordem que está em gestação agora. La matrice moderne A matriz moderna a été féconde. foi fecunda, La matrice moderne est devenue inféconde. mas ela se tornou infecunda. Et pour dire bref, voilà, comprenons l'imaginaire comme étant en quelque sorte un climat. Então vamos entender o imaginário como se fosse clima. Moi, j'ai été l'élève d'un grand anthropologue qui s'appelle Gilbert Durand, qui est, je crois, bien connu ici au Brésil. Eu fui aluno de grande antropólogo que foi Gilbert Durand, que eu acho que é conhecido aqui no Brasil, Et qui montre comment l'imaginaire, c'est tout simplement une atmosphère mentale. e que mostra justamente como o imaginário é atmosfera mental, C'est ça, un climat. clima. Et comme il y a des changements climatiques stricto sensu, E como tem realmente mudanças climáticas, eh ben, il y a aussi un changement climatique spirituel, culturel, etc. e tem também uma mudança climática espiritual, mental, etc. Vous voyez, en conclusion de cette introduction, Para concluir essa introdução, il faut se rendre compte qu'il y a des impératifs atmosphériques. tem que se dar conta que tem imperativos atmosféricos. Un peu comme Emmanuel Kant parle de l'impératif catégorique. Pouco como Emmanuel Kant fala do imperativo Catégorique. categórico. C'est-à-dire ce qui nous force à être ceci ou cela. O que força a gente de ser aquilo ou aquele. Alors l'impératif atmosphérique, c'est la même chose. Então, o imperativo atmosférico é a mesma coisa. L'atmosphère fait que nous pouvons nous comporter de cette manière ou de cette manière. O atmosfero faz que a gente não pode se comportar daquela maneira ou de outra maneira. Voilà, dernier point. Outra palavra, última palavra. Pour le dire simplement, il peut y avoir, je dirais, de l'impermanence Pode ter impermanência et de la continuité de la vie. e continuidade da vida. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. O fim do mundo não é o fim do mundo. Et c'est ce qui est en train de se passer contemporainement. E o que acontece hoje em dia. Et c'est cela d'ailleurs que l'on appelle la crise. E isso que a gente chama de crise. La crise n'est pas économique, A crise não é econômica, ou elle n'est pas simplement économique. ou não é simplesmente econômica. La crise, c'est quand à un certain moment, on n'a plus conscience de ce que l'on est, Quando chega um momento que você não tem mais consciência do que você é, et donc on n'a plus confiance en ce que l'on est. então você não tem mais confiança no que você é. Dans une carrière humaine, on voit comment le petit enfant, au travers de la crise de l'adolescence, Na vida, você vê através da crise da criança que passa pela adolescência, il perd la conscience de lui-même ele perde a consciência dele mesmo. et il perd la confiance avec les autres. Ele perde a confiança com os outros. Pour moi, c'est un peu la même chose dans une carrière sociale. Para mim, é a mesma coisa numa carreira social. On n'a plus conscience de ce que l'on est, A gente não tem mais consciência do que a et gente donc é, il n'y a plus confiance então não tem mais confiança dans les institutions, nas instituições, dans l'autre, no outro, dans la politique, na política, dans l'économie, etc. na economia, etc. Et il faudrait se poser la question d'ailleurs E deveria se perguntar si les divers soulèvements, les insurrections, se les révoltes, as várias revoltas, insurreição, soulèvements, peu importe, revolta, qu'on voit un peu partout de par que le você monde, vê pouquinho em todos os lugares no ne mundo, sont tout simplement que l'expression são, na verdade, só a expressão de cette crise. dessa crise. En grec, le mot crisis, ça veut dire jugement. Em grego, a palavra crisis quer dizer julgamento. Jugement de ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de disparaître. Julgamento sobre aquilo que está nascendo e
e sobre aquilo que está desaparecendo. Et le second sens du mot crisis en grec, E o segundo sentido da palavra crise em grego, ça va être difficile à eu acho que traduire, sim. hein. C'est le crible. É crible, Le crible, c'est cet instrument qui fait qu'on garde le grain et on rejette la paille. Un truc il existe en O portugais. crible é um instrumento, que não sei a palavra em português, é um instrumento que quando você recolta o trigo e você passa, aí você tira a palha e guarda o grão. C'est ça le crible. Peneira! Et voilà, isso! voilà. É que a gente chama de passoar. Exactement, Passoar c'est você ça. pode falar. C'est Eu não sabia que eu sabia. un instrument très simple, en quelque sorte, hein. Très connu, un É instrument. um instrumento muito conhecido, muito simples. Et c'est ça le mot crise. A palavra crise é também aquele Donc, sentido. on est en Peneira. train de rejeter quelque chose, Então a gente está descartando alguma coisa, la paille, a palha, et on est en train de garder le grain. e a gente guarda o grão. Voilà un peu mon hypothèse. Isso, Voilà un peu mais ou menos, minha ce hipótese. grand balancement Esse entre balanço une prévalence de l'individu entre uma prevalência do indivíduo et la prévalence de la tribu, de la communauté. Peu e a importe. prevalência do atributo da comunidade, não importa. Puisque j'ai cité tout à l'heure Heidegger, E como eu falei do Heidegger, il montrait d'une manière prophétique ele mostrava de um jeito profético qu'on est en train de passer de l'ère du jeu à l'ère du nous. que a gente passa da era do eu à era do nós. Et que c'est ce glissement du jeu au nous, Esse deslizamento do eu para nós, moi, qui est l'objet de mon travail depuis fort longtemps. que é objeto do meu trabalho faz muitos anos. Alors, je le ferai en 2 temps, Eu vou falar disso em 2 tempos, un diagnostic diagnóstico et un pronostic. e pronóstico. Une généalogie, en quelque sorte. Uma genealogia, de uma certa Et maneira, puis, en effet, indiquer ce qui est en train de naître actuellement, e, claro, indicar o que está nascendo atualmente, en particulier chez les jeunes générations. em particular nas novas gerações. Avec, quand il y a un changement d'époque, Quando tem uma mudança de época, une époque, ça dure 3-4 siècles. uma época dura mais ou menos 3, 4, 5 séculos. Et entre les époques, E entre as épocas, il y a des périodes tem período de quelques décennies de algumas décadas, où on est en train de prendre conscience que quelque chose s'achève, si vous voulez. onde você está se dando conta que alguma coisa está mudando, Et en même temps où on a des difficultés pour trouver les mots pour dire ce que l'on vit, en quelque sorte. e ao mesmo tempo aonde a gente tem dificuldade para achar as palavras para descrever o que a gente está passando. Vous voyez, les astrophysiciens Os astrofísicos montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. fala que você vê durante muito tempo a luz de uma estrela morta. L'étoile est morte. A estrela é morta. La lumière continue d'être là. A luz continua a estar aqui. Pour moi, l'étoile moderne est morte Para mim, a estrela moderna já morreu et on ne sait pas encore très bien que dire sur ce qui est en train de naître. e a gente não sabe realmente o que falar sobre aquele que está nascendo. Et à ces moments, dans ces périodes-là intermédiaires, E nesses períodos intermediários, il y a un décalage, tem uma desfase, un désaccord, déphasage, on va dire désamour desamor entre la société officielle et la société officieuse. entre a sociedade oficial e a sociedade La oficiosa. société officielle, encore une fois, qui va être la société politique, économique, éducative, A sociedade oficial, que é a sociedade econômica, política, educativa, et la société officieuse, e a sociedade oficiosa, qui est, c'était ce sociologue allemand qui s'appelait Simmel, qui disait c'est le roi clandestin d'une époque. esse sociólogo alemão Zygmunt que falava que é o rei clandestino da época, À côté du roi officiel. do lado do rei oficial. Et donc tout notre travail, je dirais même d'une manière éducative, Então, nosso trabalho, e até de um jeito educativo, c'est de repérer le roi clandestin, é de encontrar o rei clandestino, qui est opposé, à côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait dire, du roi officiel. que é o oposto do lado, não sei o que tinha que falar, mas do lado do rei oficial. Alors, ce roi officiel, l'institution,
esse rei oficial, a instituição, ce qui est institué dans le o que sens está ample du terme. instituído. C'est ça la société officielle É contemporaine. isso, a sociedade Moi, oficial je dirais que contemporânea. le pivot de la modernité, le pivot de la modernité, Merci. O pivô da modernidade. ça va pas ça Não, va c'est que j'apprends des choses. Le squelette. Modernité, ça commence au XVIIe siècle. Modernidade começa no século XVII. Ça se termine à la moitié du XXe siècle. Acaba no meio do século XX. Après, c'est une période que nous vivons actuellement. Depois é um período que a gente está vivendo agora. Où il y a du grouillement, du fourmillement culturel, etc. Tem ruído cultural, etc. Alors, le pivot pour moi de la modernité, O pivô da modernidade, então, para mim, c'est l'individualisme épistémologique. é o individualismo epistemológico. C'est-à-dire, je dis bien individualisme épistémologique, c'est-à-dire quelque chose qui va se répandre dans l'ensemble du lien social. É uma coisa que vai se estender no bem social. C'est l'individualisme philosophique, bien É sûr. o individualismo filosófico. Hein, pour les gens de mon âge, on nous apprenait en latin la formule de Descartes. Hein. Para as pessoas da minha idade, eles ensinavam para a gente a fórmula de Descartes. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Eu penso, então eu sou. La formule entière de Descartes est intéressante. A fórmula inteira de Descartes é interessante. C'est cogito ergo sum in archem meum. Ça veut dire je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. En quelque sorte. Eu penso, então eu sou na fortaleza do meu espírito. Et voilà pour moi l'acte de naissance moderne. E isso é o ato, para mim, de nascimento da época moderna. Jusqu'à cette époque-là, d'ailleurs, Até essa época, celui qui pensait par lui-même aquele que pensava por ele mesmo était un hérétique. era um herético. En grec, airesis, l'hérétique, c'est celui qui se coupe de la communauté. Em grego, o herético é aquele que se corta da comunidade. Et on voit bien comment, dans le je pense cartésien, E você vê bem no cartesiano do eu penso, ben, il y a cet acte de naissance. C'est pour ça que je dis le pivot. então tem esse ato de nascimento, por isso que eu falo do pivô. Un peu après, Um pouquinho depois, c'est la réforme protestante. é a reforma protestante. L'idée luthérienne est très simple, fondamentalement. A ideia do Lutero é muito simples. Le texte sacré est traduit en langue profane. O texto sagrado é traduzido em língua profana. Gutenberg, la diffusion du livre. Gutenberg, a difusão do livro. Donc il n'y a pas nécessité d'un corps ecclésiastique pour interpréter le texte. Então não tem mais necessidade de um corpo eclesiástico para interpretar o texto. Chacun peut avoir son accès à son Dieu. Cada pode ter seu acesso a seu Deus. Voilà ce qu'est l'individualisme religieux. Aquilo é o individualismo religioso. Et juste un peu après, E logo, um pouquinho depois, au XVIIIe siècle, no século XVIII, je dirais l'individualisme politique. o individualismo político. Hein, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Hein, il y a de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, des quantités de livres. Tem muitos livros sobre a filosofia das luzes, dos Lumière. Moi, il y en a deux qui me paraissent intéressants, paradigmatiques. Para mim, tem dois interessantes paradigmatimento. Paradigmatique. Paradigmatique, ok. C'est-à-dire, c'est simple le mot Ah. paradigmatique. Mas em português é mais... Donc, c'est l'Émile de Rousseau, L'Émile do Rousseau, qui est un livre d'éducation. que é um livro de educação. Educare, il faut tirer. Educar tem que tirar. Hein, tirer le petit enfant de l'animalité vers l'humanité, Tirar a criancinha de para a l'animalité humanidade, vers da animalidade l'humanité, para a humanidade, de la barbarie vers la civilité. da barbaria para a civilização. C'est ça l'éducation. Hein, É educare. isso a educação. Voilà. Et le dernier mot de l'Émile est intéressant. E a última palavra do L'Émile é interessante. Si ce processus est réussi, Se esse processo consegue, l'individu devient un individu autonome. o indivíduo se torna um indivíduo autônomo. Vous connaissez le grec, n'est-ce pas? Você conhece o grego, não? Hein? Autonomos en grec, ça veut dire je suis ma propre loi. Autônomos, em grego, quer dizer eu sou minha própria lei. Et deuxième livre de Rousseau, E segundo livro do Rousseau, le contrat social. o contrato social. Hein, quand je suis un individu autonome, Quando eu sou um indivíduo autônomo, ben, je vais contracter
avec d'autres individus autonomes Eu vou contratar com outros indivíduos autônomos pour faire la société. para fazer a sociedade. Voilà ce que j'appelle un individualisme épistémologique, E isso que eu chamo de individualismo epistemológico, philosophique, filosófico, religieux, religioso, politique. político. Et c'est à partir de là que vont se faire tout au long du XIXe siècle, É a partir daí que vai se construir ao longo do século et XIX, le travail de Michel Foucault l'a bien montré, e o trabalho do Michel Foucault demonstrou isso, les institutions sociales, as instituições qui sociais, sont en quelque sorte des additionnements d'individus, que são uma adição de indivíduos, individus autonomes, etc. indivíduos autônomos, Et etc. contractants E à partir contratantes, de cette autonomie. en a quelque partir sorte. dessa autonomia. Alors, à partir de là, 2 ou 3 mots-clés pour bien comprendre notre culture. A partir daí, 2, 3 palavras-chave para bem entender nossa cultura, Hein, ce que j'ai dit, notre cerveau reptilien, nosso cérebro réptil, ce sur quoi on ne discute plus, o que a gente não pode discutir sobre isso, ce qui est le fondement, en quelque e sorte. a fundação, C'est comment cet individu va se réaliser. como esse indivíduo vai se realizar. Et c'est ce qui va devenir tout au long du XIXe siècle la valeur travail. E o que vai se tornar ao longo do século XIX o valor trabalho. Le travail était une nécessité. O trabalho era uma necessidade. Seuls les esclaves travaillaient. Só os escravos trabalhavam. L'homme noble n'avait pas à travailler. O homem nobre não tinha que trabalhar. Et on voit bien comment c'est tout au long du XIXe siècle. Emmanuel Kant le montre bien. E você vê bem ao longo do século XIX, e o Immanuel Kant demonstra bem, Cette nécessité va devenir une valeur. essa necessidade vai se tornar valor. Hein, et la formule de Kant est intéressante. C'est par le travail qu'il y a réalisation de soi E Kant falava, é pelo trabalho que tem realização de si, réalisation du monde. realização do C'est mundo l'économie. e a economia. Donc c'est à la moitié du 19e à peu près. É na metade do século XIX, mais ou menos. C'est amusant, on trouve ça dans le Capital de Karl Marx. Hein, É divertido porque você encontra isso no Capital do Karl Marx. c'est lui qui le premier emploie cette expression valeur travail. É ele primeiro que usa essa expressão valor Voilà pour trabalho. moi le premier mot-clé. Cet individu Aqui para mim é a primeira palavra-chave, esse indivíduo se réalise par le travail. se realiza pelo trabalho. Et encore une fois, ce glissement de la nécessité vers la valeur. E mais uma vez esse desligamento da necessidade para o valor. Alors le moyen, comment cela se fait-il? Alors como isso se faz? Ben, c'est le rationalisme. É o racionalismo. Hein, c'est-à-dire Max Weber, dans son livre fameux qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Max Weber, no seu famoso livro O Espírito... Voilà. c'est un classique. Paf, paf. C'est un classique quand même. Hein, d'accord, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. A ética protestante e já esqueci de novo. Et la définition que donne Weber est intéressante. A definição que dá o Weber é Il interessante. dit rationalisation généralisée de l'existence. A racionalização generalizada da existência. Tout est soumis à raison, Tudo é submetido à razão, tout doit donner ses raisons. tudo deve dar suas razões. Voilà. Et c'est ce qui aboutit à ce qu'il appelle, l'expression est connue, le fameux désenchantement du monde, Ensäuberung der Welt. Hein, E aí você chega na expressão famosa, o desencantamento do mundo. du monde. On a traduit en portugais, en français, en espagnol, Ensäuberung par le mot désenchantement. Mais à vrai dire, c'est démagification du monde. A gente traduziu em várias línguas como desencantamento, mas na verdade é desmagicalização do mundo. Voilà, hein. Donc ça, c'est, je dirais, le rouleau compresseur du rationalisme, É a ideia principal do racionalismo, hein, qui va évacuer tous les autres aspects, le rêve, les fantasmes. que vai tirar todos os outros aspectos, sonho, fantasma. Et la conséquence de cela, E a consequência disso, c'est mon troisième mot-clé, é minha terceira c'est palavra-chave, l'utilitarisme. é o utilitarismo. L'ambiance moderne va être dominée par cet utilitarisme, O ambiente moderno vai ser dominado por esse utilitarismo. ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Vale só o que serve para alguma coisa. Et Heidegger, que j'ai cité 2 ou 3 fois, A Heidegger, que eu já citei 2, 3 vezes, montre que l'aboutissement de cet utilitarisme, mostra que a finalidade desse utilitarismo c'est ce qu'il appelle l'ustensilarité. é o que eu chamo de ostensibilidade.
Non, ustensilaridade. Ustensilaridade. C'est-à-dire considérer les autres, Considerar os outros, considérer le monde, la nature, considerar o mundo, a natureza, considérer soi-même considerar si mesmo comme des ustensiles de cuisine. como um utensílio de cozinha. Hein, que l'on a. Utensílios. Ustensile, c'est É uma ferramenta de la cozinha. poêle, la casserole. A frigideira, a casserola. Le monde comme étant une casserole, comment on peut dire ça? O mundo como se fosse uma panela. Panela, voilà, panela. L'idée de la manipulation, A ideia da manipulação, de manœuvrer le monde, de manobrar o mundo. c'est-à-dire en son sens étymologique, ce que j'ai à la main. No seu senso etimológico, o que eu tenho na mão. Voilà ce qu'est l'utilitarisme. É isso que é o utilitarismo. Voilà ce qui a en quelque sorte constitué essentiellement l'imaginaire moderne. E isso que constituiu, em geral, o imaginário moderno. Le climat, O clima, l'atmosphère mentale. o atmosfero mental. Voilà. Dernier mot-clé de cette Última palavra-chave. Quand on regarde la triade temporelle, Quando você olha a triada temporal, passé, passado, présent, presente, avenir, futuro, il y a des grandes sociétés pour lesquelles le temps important était le passé, tem grandes sociedades que o tempo importante era o passado. des sociétés traditionnelles. Sociedades tradicionais. Hein, en latin, tradar et tradition, c'est ce qui a été donné, je le transporte. Em latino, tradar, tradição, é o que foi dado e o transporte. D'autres sociétés, d'autres civilisations, pardon, pour lesquelles ce qui a été important était le présent. Outras civilizações, o que era importante era o presente. Quattrocento, par exemple, la Renaissance. O Renascimento, por exemplo. Ce qui va constituer la modernité, la temporalité moderne, O que vai constituir a modernidade, a temporalidade moderna, c'est le futur. é o futuro. C'est la société parfaite. É a sociedade C'est perfeita. un peu plus tard. É pouquinho mais tarde. Freud, d'ailleurs, avait une très belle définition pour définir cela. Freud tinha uma bela definição para definir isso. Il disait le report de jouissance. Ele falava do adianto Reporter, do gozo. oui, reporter la jouissance un peu plus tard. Adiantar o gozo pouquinho mais tarde. Alors, c'est la philosophie de l'histoire, Então, é a hegelienne, filosofia da história et c'est les grands systèmes socialisants. e o grande sistema Socialisant, Socialisante. le marxisme en étant l'expression. o marxismo é sendo a C'est-à-dire expressão, une société parfaite à venir. uma sociedade perfeita a vir. Voilà un peu, si vous voulez, ce qui constitue les grandes valeurs de la modernité. Isso, mais ou menos, o que constitua os grandes valores da modernidade. Un individu se réalisant par le travail, O indivíduo se realizando pelo trabalho, au moyen du rationalisme, pelo racionalismo, aboutissant à l'utilitarisme, chegando no utilitarismo, en fonction d'un truc à venir. em função de uma coisa a chegar. Une société parfaite un peu plus tard. Uma sociedade perfeita pouquinho Alors, mais tarde. voilà le désenchantement du monde. Então, aquilo é o desencantamento do mundo. Et à mon sens, voilà donc ce qui est en train de se saturer. E para mim, aquilo está se saturando. Alors, je dis bien saturé. Eu falo bem saturado. Hein, l'idée de la saturation A ideia da saturação en chimie, em química c'est quand les diverses molécules qui vont composer un corps donné é quando as diversas moléculas que compõem corpo dado, par usure, por uso, fatigue, canso, fatiga, fatigue. verdade tem os dois. Donc il y a en quelque sorte une destruction de ce corps. Então, tem uma destrução desse corpo. Mais dans le même temps, et j'insiste, dans le même temps, Mas, ao mesmo tempo, eu insisto nisso, no mesmo tempo, ces diverses molécules essas diversas moléculas vont composer un autre corps. vai compor outro corpo. Et on le voit en architecture, E você vê em on le voit arquitetura, dans la vie sociale, na vida on le social, voit dans la vie personnelle, na vida pessoal, etc. etc. Hein, vous voyez comment c'est, en bref, c'est à partir du déclin qu'il y a de la genèse, Resumindo, é a partir do declínio que tem Genese. à partir d'une destruction qu'il y a de la renaissance. É a partir da destruição que tem renascimento. Et juste pour votre amusement, E só para você se divertir,
On a dit que la première phrase qui avait été écrite dans la culture gréco-latine qui est la nôtre, Falamos que a primeira frase que foi escrita na nossa cultura greco-latina, que é a nossa, écrite dans la pierre, escrita na pedra, Anaximandre de Milet, un philosophe grec. Anaximandre de Milet, filósofo grego. Alors, il disait en grec Genesis kai phtora, phtora kai Genesis. Comment veut dire en grec ça? Genesis kai phtora, phtora kai Genesis, c'est-à-dire genèse et déclin, déclin et genèse. Genèse e declino, declino e genèse. Voilà, c'est pour montrer en quelque sorte le processus de continuité. É para mostrar o processo de Alors, continuidade. Voilà mon hypothèse concernant ce qui est en jeu actuellement. Aqui é minha hipótese para falar do que está em jogo Ce atualmente. que j'appelais tout à l'heure le roi clandestin de l'époque, O que eu falava, o rei clandestino da época, qui fonctionne sur une inversion de polarité, que funciona sobre uma inversão de polaridade, sur cette saturation, sobre essa saturação, pour éviter une conception qui est trop souvent le cas catastrophiste du monde. é para evitar uma concessão que várias vezes é o caso de catástrofe do Moi, je mundo. ne sais pas, je ne connais pas le débat intellectuel au Brésil, mais je vois comment en Europe il y a cette vision catastrophique. Eu não sei como é o debate aqui no Brasil, mas eu vejo na Europa que tem uma visão catastrófica. Alors qu'à l'opposé de cette conception catastrophique, je le pense aussi, bien sûr, mais je ne peux pas le dire. Eu penso também catastrófico, mas eu não posso falar. Chacun parle de son pays, bien sûr, Cada fala do seu país. de ce qu'on comprend de ce pays, bien évidemment. Alors, en bref, j'ai dit tout à l'heure, le pivot, c'était l'individualisme épistémologique. Então, resumindo, eu falei que o pivô era o individualismo epistemológico. D'ailleurs, je n'ai pas dit tout à l'heure la formule de Auguste Comte. Eu não falei a fórmula do Auguste Comte. Il dit reductio ad unum, réduire à l'un. Reduzir a C'est ça l'individualisme. Isso, o individualismo. Alors moi, pour moi, le chiffre postmoderne. Então, o número pós-moderno, para mim, Non, j'aimerais qu'on dise chiffre. dígito. Parce que le chiffre, c'est dans son sens ésotérique et dans son sens exotérique. O número no sentido esotérico e Ésotérique et exotérique. esotérico e Mais il ne faut exotérico. pas dire numéro, il faut dire chiffre. Dígito. Le Dígito. chiffre. Tu vois, O chiffre, de 0 a 9. Non, le chiffre, c'est une question un peu mystique, le chiffre. Como se traduz isso? En philosophie, le mot chiffre, comment on peut traduire ça? Chiffre, ouais, s'il y a une dimension. Cifra. Quand on va déchiffrer le monde, par exemple. É cifra, então é cifra. Hein, déchiffrer le monde. Ce n'est pas le simple numéro, c'est le chiffre, c'est beaucoup plus profond, en quelque sorte. A cifra é mais profundo, hein, que o número. Hein, je dis bien son aspect ésotérique et son aspect exotérique. Eu falo bem o seu aspecto esotérico e exotérico. Voilà. Alors pour moi, le chiffre de la postmodernité, A cifra da voilà, pós-modernidade chiffre, c'est bien, ça. C'est l'hétérogénéisation, é heterogeneização. c'est-à-dire l'hétérogénéité. Quer dizer, a heterogeneidade. C'est ce que disait le pasteur tout à l'heure. O que eu falava ao pastor há pouco tempo? L'altérité, Alteridade. hein, c'est-à-dire une hétéronomie, Uma heteronomia. non plus l'autonomie, Não mais a autonomia, mais l'hétéronomie. mas heteronomia. Qu'est-ce que ça veut dire hétéronomie? O que quer dizer isso? La loi, c'est l'autre qui me la donne, A lei é o outro que me dá. l'autre du groupe, O outro do grupo. l'autre de la nature, O outro da natureza. l'autre de la déité, etc. O outro da deidade, Voilà. etc. Ouais, vous voyez, c'est ce glissement de l'autonomie à l'hétéronomie. Esse deslizamento da autonomia à heteronomia. Ça peut même se dire les lois du mimétisme. Pode-se falar também de lei de mimetismo. C'est l'autre qui me dit comment je m'habille, É o outro que me fala como que me visto, comment je parle, como eu falo, comment je pense. como eu penso. C'est plus le je pense, Não é mais o eu penso, je suis pensé. eu sou pensado. Et c'est ce je suis pensé qu'il faut penser. E esse eu sou pensado que tem que pensar. Alors, pour le traduire cela, Para traduzir isso, ce n'est plus l'individu. não é mais o indivíduo. Hein, individu, ça veut dire quoi? C'est indivisible. Indivíduo o que quer dizer? Quer dizer indivisível. On a une identité Você tem uma identidade sexuelle, sexual, professionnelle, profissional, idéologique. ideológica. Moi, je pense qu'il y a le glissement de l'individu 1
Eu penso que tem o desligamento do indivíduo à la personne plurielle. a pessoa plural. Hein. La personne, le mot personne, ça veut dire masque, persona. Persona quer dizer máscara. Hein. Donc on a des masques à sa disposition, Então, a gente tem máscara à disposição, de diverses manières. de diversas maneiras. Donc ce n'est plus une fonction qui va être assumée, Então, não vai ser mais uma função assumida, mais des rôles que l'on va jouer. mas papéis que você vai Et interpretar. voilà le premier point, si vous voulez, qui me paraît important, c'est ce glissement de l'individu à la personne, Então, esse primeiro ponto que me parece importante, esse desligamento do indivíduo à pessoa, et qui va aboutir en effet e que vai chegar, de fato, à cette idée du tribalisme. a essa ideia do tribalismo. Les tribus postmodernes, As tribos les pós-modernas, tribus urbaines, tribos rebeldes, réseaux sociaux aidants, bien sûr, redes sociais, c'est le partage d'un goût. e comportamento de grupo, D'un goût, de gosto, oui, d'un goût. de gosto, Un goût religieux, de gosto religioso, musical, musical, sportif, esportista, sexuel, sexual, etc. etc. Hein, je dis bien grâce à l'horizontalisation des réseaux, en quelque sorte, Graças à horizontalidade das redes sociais, hein, c'est plus la verticalité, en quelque sorte, du pouvoir, não é mais a verticalidade do poder, mais une forme de réenchantement du monde qui s'opère par le développement technologique. mas uma forma de reencantamento do mundo que se opera para uma forma tecnológica. Nouvelle forme de solidarité, Nova forma de solidariedade, nouvelle forme de générosité, nova forma de generosidade, l'importance du caritatif, importância do caritático, l'importance du religieux sous ses diverses importância do formes. religioso Voilà, em várias vous voyez, formas, toute une série de manifestations toda uma série de manifestações que l'on avait évacuées, en quelque sorte, de la vie sociale, que a gente tinha tirado de fora da vida social et qui sont en train de retrouver une force et une vigueur e indéniables. que estão voltando, achando uma força nova. Voilà, pour moi, l'importance, si vous voulez, de cette postmodernité, c'est l'accent qui est mis, j'ai proposé de dire, sur le qualitatif de l'existence. Para mim, o que é importante nessa pós-modernidade é o acento colocado no qualitativo da existência. Non plus le quantitatif, Não mais o quantitativo, mais quantitativo, la qualité de vie sous ses diverses modulations, mas a qualidade de vida com várias modulações, aboutissant en quelque sorte à une conception holistique. chegando numa concepção holística. Hein, cette entièreté de l'être individuel Essa inteiridade do ser indivíduo et l'entièreté de l'être collectif. e a inteiridade do ser coletivo. Je dis bien, hein, ça c'est l'officieux. Isso é oficioso. Ce n'est pas ce qui est encore dans nos institutions. Isso não está ainda nas Mais c'est ce qui est en instituições. train de travailler, je dirais, d'une manière forte, en quelque Mas sorte, é aquilo que está trabalhando de uma maneira forte, le sous-sol de l'existence. o subsolo da C'est existência. ce qui en constitue en quelque sorte la nappe phréatique. O que constitui o lenço freático. Hein, on ne le voit pas, Você não vê, mais pourtant c'est cela qui anime mas la vie. sous é ses diverses isso que modulations. anima a vida e as suas modulações. Alors, c'est là, si vous voulez, Então, a partir daí, où je reprends cette idée nietzschéenne, se eu retomo essa ideia do Nietzsche, faire de sa vie une œuvre d'art. fazer de sua vida uma obra de arte. Ne plus simplement la perdre à la gagner dans le travail. E não somente perda ela no trabalho. Mais, et voilà le mot qui remplace le mot travail, E agora, a palavra que substitui a palavra trabalho c'est la création, é a criação, la créativité, a criatividade, être créatif. ser etc. criativo. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? O que quer dizer tudo isso? Ben, ça veut dire que, d'une certaine manière, on va récupérer des paramètres que l'on avait évacués. Quer dizer que, de uma certa maneira, a gente vai recuperar matéria que a gente tirou fora. Le ludique, O lúdico, le festif, o festivo, l'onirique. o onírico. Hein, j'ai rappelé tout à l'heure l'œuvre de Thomas Kuhn, Eu falei da obra do Thomas Kuhn, qui est cet historien donc, des sciences. que esse é historiador da ciência. Et il montre que jusqu'au XVIIe siècle, Ele fala que até o século XVII il y avait une forme d'équivalence entre l'Europe et l'Extrême-Orient. tinha uma forma de equivalência entre a Europa e o Extremo Oriente. Hein, l'invention de l'imprimerie et la poudre. Hein, A invenção da pólvora e da impressora. et qu'à ce moment-là, il va y avoir un décalage Então, a partir daí vai ter uma
desfasagem. Hein, l'Europe va suivre le développement exponentiel que l'on sait, A Europa vai seguir o desenvolvimento exponencial que a gente sabe et la Chine va rester au même niveau. e a China vai ficar no mesmo nível. Et alors pourquoi? Son explication est la suivante. Então, por quê? A explicação dele é a seguinte. Pour aller... Alors, cette Europe va prendre, il le dit en latin, excusez-moi, la via recta de la raison, Essa Europa pega a via recta da razão, la voie droite. a via reta. Et que pour prendre cette voie droite, E para pegar essa via reta, on va laisser sur le bord de la route toute une série d'impedimenta inutiles. Impedimenta, ça veut dire des bagages inutiles. então a gente vai deixar do lado da estrada malas, bagagem inúteis. Le jeu, O jogo, le rêve, o sonho, hein, l'aspect festif, o etc., aspecto etc. Voilà. festivo, Alors, etc. voyez, moi, ce qui me paraît être en jeu dans la création, Então, o que eu acho que está em jogo na criação c'est la reprise de ces bagages é retomar essas malas qu'on avait laissés sur le bord de la route pour être efficaces, que a gente deixou na beira da estrada para ser eficiente, hein, via recta, voie droite, voa droite, via recta, hein? droit au but, Direito no gol, no et peut-être objetivo, qu'on a été droit dans le mur. Je sais pas comment. e talvez a gente foi direito na parede. Voilà. Hein, et que donc, d'une certaine manière, il y a reprise de ces bagages chez les jeunes générations. Então, dessa maneira, tem uma retomada, reposse dessas bagagens nas novas Et moi, gerações. tout mon travail, tous mes livres, c'est de montrer comment il y a reprise, en quelque sorte, de ce qu'on avait évacué. E todos os meus livros, meus trabalhos, é mostrar justamente como que a gente retoma C'est essas ça, coisas c'est ça une tiradas. conception holistique. É isso uma concepção C'est holística. ça l'entièreté. Isso é a Vous integridade. voyez, non pas simplement un morceau de l'être, Não somente pedaço do ser, hein, le cerveau, o cérebro, c'est qu'un morceau finalement. é só pedaço, finalmente. Un rationalisme morbide un peu. Racionalismo mórbido. Mais, encore une fois, la dimension complète de ce que tout un chacun est. Mas, mais uma vez, a dimensão completa de cada é. Alors, au-delà du rationalisme, Então, além do racionalismo, moi j'ai proposé de parler d'un corporéisme, então eu propus de falar de corpoerismo, le corps, o corpo. hein, le corps que l'on habille, la mode, O corpo que você veste, a moda, le corps que l'on soigne, la diététique, o corpo que você cura, a dietética, le corps que l'on construit, musculation, sport, etc. o corpo que você constrói, musculação, esporte, Alors, etc. le mot n'est pas très heureux, corporéisme. Então, a palavra não é muito feliz, corporista. Mais regardez l'idée qu'il y a derrière. Mas olha a ideia que está Voyez, atrás. hein, pas un morceau, mais l'entièreté. Não pedaço, mas a Et integridade. c'est intéressant de voir comment il y a cet envahissement de la mode, E é interessante de ver como tem essa invasão da moda, hein, de la diététique, etc. da etc. dietética e etc. Voilà. En gros, on ne peut plus penser le corps social comme une simple métaphore, Resumindo, a gente não pode pensar o corpo social como uma simples metáfora, mais au contraire comme étant une réalité. mas, ao contrário, sendo uma Encore une realidade. fois, résumant ces morceaux que l'on avait laissés de côté. Resumindo, retomando esses pedaços que a gente deixou de lado. Donc la personne, Então, a pessoa, le corporéisme, o corporeísta, et le troisième mot-clé, c'est-à-dire non plus simplement l'utilitarisme, e terceira palavra-chave, não somente o utilitarismo, mais pour moi une esthétisation de l'existence. mas, para mim, uma estetização da existência. Alors en grec, l'aisthesis, Em grego, laestesis c'est le partage des émotions, é o compartilhamento das emoções, le partage des passions, o compartilhamento das le paixões, partage des affects, etc. o compartilhamento dos afetos, Alors quand je etc. dis esthétisation, Então, quando eu falo estetização, c'est voir comment il y a de plus en plus, si vous voulez, le partage de ces émotions communes. é observar como tem cada vez mais o compartilhamento das emoções comuns. Alors bien sûr le sport, la musique, Então, claro, o esporte, a música, la religiosité, a ces religiosidade, diverses modulations. sobre Là diversas encore, modulações. c'est ainsi qu'il faut parler de cette esthétisation, si vous voulez, É assim que tem que falar dessa estetização, qui est le contraire de l'utilitarisme. que é o Ces contrário diverses do modulations. utilitarismo. Il est un exemple intéressant, par exemple, de voir dans une soi-disant crise économique Interessante de ver, numa seja dita crise econômica, le développement du luxe. o desenvolvimento do luxo. Et on a fait une erreur sur l'étymologie du mot luxe. A gente fez erro sobre a etimologia da palavra luxo. C'est pas la luxure, Não é luxura, c'est la luxation. é luxação. La luxation, c'est ce qui n'est pas fonctionnel.
A ilustração é o que não é funcional, qui ne sert à rien. que não serve para nada. Hein, et c'est bien plus beau quand c'est inutile. É ainda mais bonito quando é inútil. Voilà. Et pour moi, c'est ça, si vous voulez, ce développement du luxe en quelque E sorte. para mim é isso, esse desenvolvimento do luxo. Voilà. Et alors, le dernier point, Último ponto, c'est plus demain, não é mais amanhã, c'est pas le futur, não é o futuro, c'est le présentéisme. é o presenteísmo. Cueillir aujourd'hui les roses de la vie, disait Ronsard. Que falar de hoje das rosas da vida, falava Ronsard. Hein, le carpe diem, O carpe diem, latin. En C'est-à-dire, latin. dans le fond, s'attacher au jour qui est là. se ligar Et no dia que está aqui. puisque je citais tout à l'heure Freud, report de jouissance, E como falava Freud, adianta o gozo. moi je dis actuellement rapatriement de la jouissance, Então, eu falo trazer de volta o gozo, ici et maintenant. aqui e agora. C'est ça le présentéisme. Isso, o presenteísmo. Alors le présentéisme a donné des grands moments, je dirais, de culture. Então, o presenteísmo já deu grande momento de J'ai cultura. dit la Renaissance, Eu falei do Renascimento, le Quattrocento italien, o Quattrocento etc. On italiano. peut trouver historiquement des quantités d'autres Então, você moments. pode encontrar historicamente quantidade de exemplos. Voilà, je vais conclure. Eu vou Ça concluir. va, pas trop fatigué. Não, ça va mesmo. Dans ce balancement des histoires humaines, Eu vou concluir com esse balanço das histórias humanas. c'est les historiens de l'art allemand, Os historiadores da arte alemã, Wölfling, Wolfring, Hegel, etc., Hegel, etc., une grande école d'histoire de l'art, as grandes escolas da história da arte, montrent qu'il y a des glissements entre le classique et le baroque. mostra que tem deslizamento entre o clássico e o barroco. Et le style classique, O estilo clássico, pour moi la modernité, para mim, a modernidade, c'est un style qu'ils appellent optique, é um estilo que eles chamam de óptico, c'est-à-dire mise à distance. colocado à distância. Mise à distance de l'autre, mise à distance de la nature. Do etc., outro, da etc. natureza. Donc, ce qui est le propre du classicisme dans son fonctionnalisme, O próprio do classicismo no funcionalismo c'est cette mise à distance. essa Hein, é colocar à retenez cette distância. idée optique. Óptica. Le style baroque, O estilo barroco, alors le mot grec qu'ils emploient, c'est haptique. áptica em grego, Aptos. aptos, C'est-à-dire tactile, tout quer dizer simplement. tátil, Toucher. tocar. Et pour moi, c'est en quelque sorte cette baroquisation de l'existence. Então, para mim, é, de uma certa maneira, essa barroquização da existência. Quitter la simple mise en optique moderne, Deixar a simples colocação à distância moderna, mais au contraire, voir comment il y a cette baroquisation multiple. mas, ao contrário, ver como tem essa barroquização múltipla. Alors, le paradoxe de cette postmodernité, O paradoxo dessa pós-modernidade, je vais en donner la définition qui est un peu compliquée, eu vou dar essa definição que é um pouquinho mais je complicada, l'expliquerai après. mas eu vou explicar depois. J'ai dit synergie de l'archaïque et du développement technologique. A sinergia arcaica e o desenvolvimento tecnológico. La synergie, A sinergia c'est la démultiplication des effets. é a demultiplicação dos efeitos. Archaïque, Arcaico c'est pas ce qui est passé. não é o que passou. Arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Arque é o que é primeiro, fundamental. Et le développement technologique, E o desenvolvimento tecnológico ce sont les réseaux sociaux, são as redes sociais, les forums de discussion, fórum de conversa, les blogs, etc. blog, etc. Et en bref, pour le dire simplement, c'est la synergie entre les tribus et Internet. Para resumir, é a sinergia entre as tribos e internet. Voilà ce qui me paraît de cette esthétisation. Isso que me parece ser a estetização. 70% du trafic d'Internet 70% do tráfego da internet est rien moins que fonctionnel. não é só funcional. Hein, c'est discussion philosophique, É discussão filosófica, religieuse, religiosa, érotique. erótica. Donc, vous voyez, c'est ça l'archaïsme. Então é isso o C'est-à-dire arcaísmo, ce fondement arché essa fundação arque, qui va trouver l'aide de ce développement technologique. que vai achar uma ajuda desse Voilà. Pour desenvolvimento traduire tecnológico. cela, Para traduzir isso, j'ai parlé d'une éthique de l'esthétique. eu falei de uma ética da estética. Ethos, Ethos, le mot éthique, ou a palavra ética, c'est pas la morale. não é a moral. Ethos, c'est le ciment. Ethos é o concreto. Hein, et donc, il y a en quelque sorte, quand je dis éthique de l'esthétique, Quando eu falo
ética da estética c'est un ciment é um concreto à partir de cette esthétisation. a partir dessa estetização. Coopération, Cooperação, partage, compartilhamento, réversibilité, reversibilidade, etc., etc. qui, à mon avis, constitue l'esprit du temps. Que, para mim, constitua o espírito do tempo. En gros, l'émotionnel est de retour. Resumindo, o emocional está de volta. C'est ce que j'appelle le réenchantement du monde. É o que eu chamo do reencantamento do mundo. Voilà, je vous remercie. Muito obrigado. Ça va? Ça va. C'est parfois difficile, hein? C'est toujours compliqué. Maintenant, je crois qu'il va y avoir des... Bon, des on a petites parlé questions. 1 heure, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Eu creio que o professor trouxe um pouco de esperança, né? Já que nesse desligamento poderemos encontrar outras, e estamos encontrando, com todos os percalços, algumas possibilidades, né? Por isso estamos aqui, crendo. Podemos ter um pequeno espaço para perguntas, e depois o professor também vai autografar alguns livros, para que possamos levar um pouco dele com a gente também. Alguma pergunta? Oui, bien sûr, il faut un peu discuter quand même. Que ele falou agora? Não, claro, tem que conversar. Enfin, si vous avez l'habitude, j'en sais rien. Moi. Merci, professor. Muito obrigada, muito linda sua palestra. Mas, assim, eu estou surpresa com o seu otimismo. Feliz, mas assombrada. Porque essa ética da estetização, às vezes eu não a observo nas relações, principalmente na internet. Então, quando nos defrontamos com os acontecimentos da vida, como a morte, às vezes as reações que as pessoas compartilham na internet ainda me chocam, porque se testemunha solidariedade, se testemunha a tragédia que é da vida, mas logo em um segundo já se está curtindo um restaurante e um vestido novo. Então, você quer traduzir? Non, ça va, je comprends. Sim, se comprend. E também a questão da a imagem do corpo. Acho que estamos vivendo não no corpo encarnado, né, na matéria, no corpo, no sangue, mas na imagem. Então, como que esses paradoxos, como que a gente pode ter esperança em relação a tudo isso? E, às vezes, parece uma solidariedade que é utilitária, porque eu me coloco para que me vejam, para que eu possa ser reconhecida, possa até vender meu produto. Alors, oui, non, c'est pas optimiste ma position. On me dit souvent. Não, entendeu, hein? Não é otimista. Minha posição não é otimista. Elle est réaliste. Ela é realística. Différent. É diferente. Alors, je ne sais pas comment vous dites en portugais. En français, on dit on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. A gente fala na França, a gente tem tendência a ver o copo metade cheio ou metade vazio. Et on voit trop souvent le verre à moitié vide. E a gente vê com frequência demais o copo metade Moi, j'essaie de vazio. le voir à moitié plein. Eu decidi de ver ele metade cheio. Et comment cela se fait-il? E como isso se produz? Moi, je suis frappé, si vous voulez, en particulier chez ces jeunes générations, Eu fico chocado, em particular nessas novas gerações, où là, le rôle de la solidarité, onde o papel da solidariedade, le rôle de la générosité, o papel da generosidade, trouve une réalité indéniable. encontra uma realidade incontestável. Non pas l'État-nation, Não o Estado-nação, mais les petites tribus. mas as pequenas tribos. Alors,
Voilà le vrai changement. Então, aquilo é uma verdadeira mudança. Hein, on dit qu'on comprend une société à partir d'un topos, une topique. A gente fala que a gente entende uma sociedade a partir de topos, de tópico, Un lieu. lugar. Et le topos moderne, c'est la verticalité. E o topos, o lugar moderno, é a verticalidade, L'État-nation, o Estado-nação, les institutions, as instituições, etc. Voilà. C'est ce que Jacques Lacan É o que o Jacques Lacan appelait la loi du père. chamava a lei do padre, do pai. Du pai. Et donc, de mon point de vue, il y a une horizontalité. Então, do meu ponto de vista, tem uma horizontalidade. Moi, ce que j'ai appelé la loi des frères. O que eu chamo a lei dos irmãos. Et c'est ça les nouvelles formes de solidarité, de générosité, etc. É isso, as novas formas de generosidade, solidariedade, etc. Alors, vous avez raison, il y a du paradoxe. Então, você está certa, tem paradoxo. C'est Goethe qui disait que chaque civilisation, à son moment naissant, était paradoxale. E Goethe que falava que cada civilização, no momento do nascimento, era paradoxal. Hein, paradoxe. Paradoxo. Paradoxa, le paradoxe. Et le paradoxe que nous vivons, E o paradoxo que a gente está vivendo, moi je l'ai traduit par deux oxymores, eu traduzi por dois oxímoros: corporéisme mystique, corporismo místico, matérialisme spirituel. materialista espiritual. C'est-à-dire il y a ça et ça, ça Tem et isso ça, e ça isso. et ça. C'est ça l'oxymore. Isso é uma oxímoro. Alors c'est vrai que la modernité avait séparé, avait coupé É verdade que a modernidade cortou, separou hein, les deux grands concepts du 19e siècle. os dois grandes conceitos do século XIX. C'est la séparation hegelienne de Hegel, É a separação de Hegel c'est ce que Freud appelle la coupure. e o que Freud chama o corte, Hein, Spaltung, hein, couper. alemão. Couper la Cortar. nature de la culture, le corps, l'esprit, etc. Cortar a natureza da cultura, o corpo do C'est espírito. ou. É ou. Et là, c'est et. E agora é Vous i. voyez, ma réponse, elle est là. Vous voyez, c'est-à-dire ce Minha paradoxe. resposta está aqui no paradoxo. Oui, c'est du paradoxe. Sim, é paradoxo. Et c'est difficile parce on est habitué à penser en termes de coupure. E é difícil porque a gente está acostumado de pensar em termos de corte. Et il faut voir cette espèce de conjonction. E tem que ver essa espécie de conjunção. Alors, dernier point pour vous répondre. Último ponto para responder. C'est un peu plus compliqué ce que je vais dire. Agora é um pouquinho mais complicado o que eu vou falar. Vous allez vous démerder. Hein? Vai se virar. Il y a des grands moments Tem grandes momentos. où ce qui prédomine est une conception dramatique du monde. O que prevalece uma concepção dramática do mundo. Le dramein, drao en grec, c'est ce qui trouve une solution, une résolution. Dramen, drao, em grego, é aquilo que acha uma solução, uma resolução. La modernité est dramatique. A modernidade é dramática. Thèse, antithèse, synthèse. Tese, antítese, etc. síntese. Voilà. Il y a une solution, une résolution. Tem uma solução, uma resolução. Il est d'autres moments, Tem outros momentos, je crois que nous y rentrons, eu acho que a gente está entrando em um momento assim, où c'est la conception tragique qui va prédominer. é a concepção trágica que vai predominar. Souvent, on emploie l'un pour l'autre, Muitas vezes a gente usa um para o outro, hein, drame et tragique. drama Non, e c'est deux tragédia. choses de tout à fait différentes. Não, são duas coisas completamente diferentes. Le tragique est aporique. O trágico é apórico. En grec, non, aporique. Aporique. En grec, aporein, ça veut dire pas solution, pas de solution. É sem solução. Em grego, apórico quer dizer sem Mais solução. vous avez ce mot en portugais, aporique. Vous l'avez Mas você tem em en português, philosophie, je pense. em filosofia, Une aporie, uma etc. aporia. Oui, bien sûr, aporia. Aporia. Mais l'étymologie est intéressante parce que aporia, c'est sans solution. Mas a etimologia é interessante porque apória é sem solução. Et du coup, on est en train de passer d'une conception dramatique à une conception tragique. E de repente a gente está passando de uma concepção dramática a uma concepção C'est tragédica. la mort, É a morte, c'est la violence. é a violência. Et c'est intéressant de voir que chaque fois qu'il y a cette conception tragique, E interessante porque cada vez que tem essa concepção trágica, il y a en même temps de la jubilation, tem ao mesmo tempo jubilação, le festif, o festival. le Festif. ludique, etc. Au ludique. etc., etc. Voilà. Et donc, en gros,
de mon point de vue, bon, c'est une hypothèse, hein, ce que je donne. Resumindo, do meu ponto de vista, é uma hipótese, C'est cette espèce de conception où on résout toute chose, essa espécie de concepção onde você resolve tudo, à une conception où il va falloir faire avec. há uma concepção do, bom, tem que fazer com isso. Lévi-Strauss dit bricolage. Lévi-Strauss fala de bricolage. Alors moi, il y a alors je sais que quand je dis ça, mes amis brésiliens n'aiment pas beaucoup. Então, eu sei que quando eu falo isso, meus amigos brasileiros não gostam muito, Mais ça me plaît beaucoup, moi. mas eu gosto. Le jeitinho, O jeitinho. le petit geste, en quelque sorte, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est Si ça. j'ai bien compris, hein, C'est c'est-à-dire ça. qu'on se débrouille. Sim, a gente se vira. On se débrouille. Et voilà le tragique. Hein, Isso é o trágico, le jeitinho. o jeitinho. En italien, c'est la combinazione. Italiano é la combinazione. En français, c'est le système D. Ah, é verdade. Em francês, o sistema D. Voilà. Système voyez, D. Voilà Autre pour, opção. Voilà pour moi ce passage du drame au tragique, Essa passagem do dramático ao trágico, dans ce que je disais tout à l'heure, no que eu falava há pouco tempo, voilà l'atmosphère mentale. agora é isso a atmosfera Voilà mental. l'imaginaire. Aqui é o Et imaginário. nous avons été formés Mas nós fomos formados dans une conception dramatique. numa concepção dramática Il va falloir s'ajuster e vai ter que se ajustar à une conception tragique. a uma concepção trágica. Et comme tout ajustement, E como todo ajustamento, ce n'est pas facile. não é fácil. Parabéns pela fala, belíssima. Eu gostaria de saber qual o papel das tribos neste exercício de fazer da vida uma obra de arte. C'est un peu ce que j'indiquais tout à l'heure, le passage du jeu au nous. É um pouquinho o que eu falei da passagem do eu para nós. Alors appelons-le comme on veut. É, pode chamar como a gente quiser. Moi, j'ai dit tribu Eu falei de tribo pour faire une provocation, para fazer uma provocação, mais on peut dire communauté. mas pode falar de comunidade, On peut trouver des quantités de... pode achar quantidade. Moi, je pense que ce qui est en jeu, c'est ce qui est en jeu. O que é no eu? Non, 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 non. Ah, non, em jogo. O que está no jogo? Ce qui est en train de se passer. O que está acontecendo? Ce qui est en train d'arriver. C'est l'élaboration d'un idéal communautaire. É uma elaboração de um ideal comunitário. Je prends cette expression... Eu pego essa expressão, Ah non, je tourne une expression eu faço uma outra expressão d'une grande dame de la pensée de uma grande senhora do pensamento, qui est Hannah Arendt, que é Hannah Arendt, et qui a montré comment, tout au long du XIXe siècle, s'élaborait ce qu'elle a appelé un idéal démocratique. e que mostrou o que ocorreu durante todo o século XIX, um ideal democrático. Idéal. Ideal. On tend vers quelque chose. Você vai ver alguma coisa, Ça se fait avec difficulté, etc. com dificuldade, etc. Mais l'idéal démocratique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le contrat social. Mas o ideal democrático, eu já falei, é o contrato social. C'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Quer dizer, um mais um, mais um, mais um. Et alors, moi, mon hypothèse dans tous mes livres, Minha hipótese em todos os meus livros c'est de rendre attentif à cet idéal communautaire. é de chamar a atenção a esse ideal comunitário. C'est-à-dire la conjonction, je dis bien idéal, hein, ce vers quoi on tend. É a conjunção. Eu falo bem ideal. O que você está em? Qual é o objetivo do seu caminho? La conjonction de ces diverses tribus, tant bien que mal. É a conjunção dessas diversas tribos, bem ou mal. Ce que j'appelle, moi, une harmonie conflictuelle. É o que eu chamo de uma harmonia conflitual. Hein, quand je parle de ça maintenant, ça me fait pleurer, mais Quando eu falo isso agora, me faz chorar. la voûte de la cathédrale gothique de Notre-Dame à Paris, Voilà. c'était l'harmonie des pierres les unes contre les autres. Era a harmonia das pedras junta com as outras. C'est ça la voûte gothique. Isso C'est pas le o teto dépassement, gótico. c'est la tension des pierres qui assure l'harmonie. E a tensão das pedras que segura a harmonia. C'est ça l'harmonie conflictuelle. Isso a harmonia Et pour conflitual. moi, métaphoriquement, c'est un peu cette harmonie qui est en gestation actuellement. E para mim, metaforicamente, um pouquinho essa harmonia que está acontecendo Alors, hoje. est-ce que je le dis encore d'une manière un peu plus compliquée?
será que eu posso falar de um jeito mais complicado ainda? Notre manière de penser, la logique, Nossa maneira de pensar, a lógica, de Aristote à Hegel, de Aristóteles a Hegel, c'était qu'il fallait dépasser le contraire en synthèse. tinha que ultrapassar o contrário em síntese. C'est ça, thèse, antithèse, synthèse, etc. Alors, il existe une autre logique. Existe uma outra lógica. Nicolas de Cuse, Nicolas de Cuse, philosophe du XVe, filósofo do século XV, qu'on va retrouver j'ai cité Gilbert Durand, que você vai encontrar também nos trabalhos de qu'on Gilbert va Durand, retrouver chez Lou Pascoe, enfin, etc., que l'on appelle une logique contradictorielle. que a gente chama de uma lógica contraditória. Contradictorielle, il faut dire. Contraditoriella. En français aussi. Hein? Contradictorielle. C'est-à-dire un contraire. Contraditorial, isso. Voilà, oui, c'est ça. Un contraire Contrário qui ne se dépasse pas en synthèse. que não se ultrapassa em síntese. C'est-à-dire quelque chose de. Alors, c'est le concept heideggerien de la Verwindung. Então, é alguma coisa do conceito de Heidegger. La Verwindung, peu importe. Verwindung, C'est-à-dire, em alemão. pour Hegel, il faut dépasser. Aufhebung, il faut dépasser quelque chose. Para Hegel, tem que ultrapassar alguma coisa. La Verwindung, c'est qu'on reprend quelque chose. A Verwindung é que você retoma alguma coisa, Il y a une torsion, on le tord, você tem que girar, você tem que torcer, et ça aboutit à une guérison. e você chega numa cura. Pour moi, les tribus postmodernes, c'est ça. Para mim, as tribos pós-modernas é isso. On reprend la vieille idée tribale, Você retoma a velha ideia tribal, on le tord avec Internet, você gira com a internet, et peut-être c'est ça qui va assurer la guérison du corps social. e talvez é isso que vai segurar a cura do corpo social. Peut-être. Talvez. On verra. Vamos ver. Ah, si, si, si. Parabéns pela palestra, gostei muito. Tem que falar no microfone. Tem que falar porque está gravando. Como pode ver, aqui tem mais mulheres que homens. Eu acho que essa sociedade dramática é muito masculina. Talvez a transição Comment, Pauline? masculina. Ah, masculine. Masculina. Eu queria saber qual é a função de nós, mulheres, nessa transição da sociedade dramática para a tragédia, para a sociedade trágica, principalmente tendo em conta a alegria que pode ser transformada através dessa sociedade que está planteando. J'ai compris. Desculpe-me português espanholizado, espanhol portuguesado. Tout va très bien. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Tem alguma coisa que eu não falei? Et que j'emprunte là encore à Gilbert Durand. Que eu pego do Gilbert Durand. Il montre qu'il y a, quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, Ele mostra que tem, quando você olha na longa duração das histórias humanas, après cette question, on arrête. Hein, depois dessa pergunta tem que parar, hein? parce qu'il faut que je parte. Porque eu preciso Alors, ir. il montre qu'il y a ce qu'il appelle le régime nocturne de l'imaginaire. Ele mostra que tem o regime noturno, Non, pardon, non, le régime diurne de l'imaginaire. o regime diurno do dia, do imaginário, Et pour moi, c'est la modernité. e para mim é a modernidade, Et le régime diurne de l'imaginaire e o regime diurno do imaginário est constitué par des objets contondants. é constituído de objeto contundente, duro, que você pode Alors, enfrentar. c'est le glaive qui tranche, Então é a espada que corte, c'est le soc de la charrue qui est symbole de l'industrie, é a ferramenta do agricultor que pega a terra, hein, da indústria. oui, Yes. arâtre, Ok. voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Et c'est le phallus tressé. E o falos ereto. Et
Voilà, si vous voulez, les objets contondants qui ont marqué le régime diurne. São os objetos contundentes que marcaram o regime diurno Et pour moi, la modernité. e, para mim, a modernidade. C'est-à-dire, alors si je le dis en latin ou en grec, c'est le logos spermatikos. Logos spermáticos em latino ou grego, Non, ratio seminalis en grec, en latin. ratio seminalis em Mais latim. c'est une conception spermatique du monde. Mas é uma concepção spermática do mundo. Le régime nocturne de O l'imagination, regime nocturno c'est ce que Durand appelle la coupe. é o que Durand chama La coupe. a taça, Tasse, oui, la coupe oui, la coupe, hein, c'est-à-dire ce qui reçoit, ce qui est. o que chose recebe, où il y a une fécondation, onde tem uma fecundação, une germination. uma germinação. Et voilà ce que je voulais dire ici, E aqui é o que eu queria falar aqui, mais que je n'ai pas dit, mas que eu não falei, parce que je ne voulais pas vous provoquer. porque eu não queria provocar Moi, je vocês. pense qu'il y a une invagination du sens. Eu acho que tem uma invaginação do sentido. Hein, c'est-à-dire non plus un sens qui se projette, Não mais um sentido que se projeta, mais une vraie invagination. mas uma verdadeira invaginação. Retour à la terre-mère. Uma volta na terra-madre. Donc ce n'est plus la masculinité, Então não é a masculinidade, mais plutôt cette invagination. mas mais essa invaginação. Voilà, Aqui está. on arrête là, hein, parce que Vamos parar aqui. merci. Merci a vous. C'était